Filha de faxineira pede para jovem milionário. Ensinar a ler e o que acontece é inacreditável. Emily balançava as perninhas no banco do saguão, tentando alcançar o chão com os sapatos vermelhos. O prédio era enorme, com paredes altas e um lustre dourado que brilhava como nos filmes. Seus cabelos loiros caíam pelos ombros e os olhos azuis claros observavam as pessoas passando apressadas. Na mão pequena, segurava um livrinho fino com a capa rasgada. O patinho feio estava escrito em letras que ela ainda não sabia ler, mas decorara de tanto ouvir o pai repetir. Quando você fizer 5 anos, minha princesinha, a voz dele ecoava na memória. Eu vou te ensinar a ler todas as palavras deste livro. Emily apertou o livro contra o peito. Hoje era seu aniversário de 5 anos. O pai havia prometido, mas o pai não estava mais ali. Ela olhou para o elevador dourado, esperando ver a mãe, Claire, aparecer com o uniforme azul. A mãe trabalhava limpando os escritórios lá em cima e sempre demorava um pouco. Emily havia aprendido a esperar em silêncio, sem incomodar ninguém. O saguão estava cheio de pessoas importantes, homens de terno falando ao telefone, mulheres de salto alto carregando pastas. Emily gostava de inventar histórias sobre para onde cada um estava indo. Abriu o livro com cuidado para não deixar as páginas soltas caírem. A primeira página mostrava o patinho diferente dos outros, sozinho e triste. Emily conhecia bem aquela sensação. Era uma vez, murmurou, imitando a voz carinhosa do pai. Um homem alto, Rowan Mitchell, de cabelos escuros e terno bem arrumado, atravessava o saguão falando no telefone. Parecia muito importante, como as pessoas que Emily via na televisão. Rowan estava atrasado para uma reunião. Caminhava rápido em direção aos elevadores, quando uma voz pequena e doce o fez parar. Com licença, senhor. Rowan olhou ao redor e baixou os olhos. No banco, uma menina loira o observava com olhos azuis enormes. Ela segurava um livro velho contra o peito. Oi, disse ele, guardando o telefone e se agachando para ficar na altura dela. Você parece muito inteligente, disse Emily, inclinando a cabeça. Aposto que sabe ler muitas palavras. Rowan sorriu. Fazia tempo que não conversava com uma criança. Eu sei ler algumas palavras. Sim. E você? Emily balançou a cabeça, olhando para o livro. Ainda não. Mas meu pai ia me ensinar quando eu fizesse 5 anos. Ela ergueu os olhos brilhantes. Hoje é meu aniversário de 5 anos. Algo no peito de Rowan se apertou. A mistura de alegria e tristeza na voz dela tocou uma parte dele que havia esquecido que existia. Parabéns pelo aniversário. Que livro é esse? O patinho feio, respondeu Emily, mostrando a capa rasgada. Era do meu pai quando ele era pequeno. E onde está seu pai agora? O rostinho de Emily se entristeceu, mas ela logo levantou o queixo. Ele foi para o céu, mas prometeu que quando eu fizesse 5 anos, me ensinaria a ler. Ela olhou diretamente nos olhos de Rowan. Você pode me ensinar a ler como meu pai fazia? A pergunta ficou suspensa no ar. Rowan sentiu algo estranho no peito, uma ternura que não esperava. Olhou para aquela menina pequena, com seus olhos cheios de esperança, segurando aquele livro como se fosse um tesouro. Sua agenda lotada, a reunião importante, tudo pareceu perder a importância naquele momento. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Emily Rodrigues. E o senhor? Rowan Mitchell. É um nome bonito, disse Emily, sorrindo. Você trabalha aqui? Minha família é dona deste prédio. Eu trabalho nos escritórios lá em cima. Então você é importante mesmo, disse Emily, impressionada. Pessoas importantes sabem ler muito bem, né? Rowan riu suavemente. Sabe o que é mais importante que saber ler bem? É ensinar outras pessoas a ler. Os olhos de Emily brilharam. Então você vai me ensinar? Rowan olhou para ela, para o livro rasgado, para a esperança no rostinho pequeno. Pensou na reunião que o esperava e na promessa de um pai que não pôde ser cumprida. Sim, disse ele. Eu vou te ensinar a ler. O sorriso que iluminou o rosto de Emily foi mais brilhante que todas as luzes do saguão. De verdade. De verdade. Mas onde está sua mãe? A mãe, Claire, está limpando os escritórios lá em cima.
Ela sempre demora um pouquinho, mas eu sei esperar. Rowan olhou ao redor. Era um ambiente seguro, mas uma criança sozinha o preocupava. Que tal se você me contasse a história do patinho feio enquanto esperamos? Sugeriu ele. Emily se animou e abriu o livro com cuidado. Era uma vez, começou ela, com voz solene. Rowan cancelou mentalmente a reunião. Naquele momento, não havia nada mais importante que ouvir uma menina de 5 anos contar sua história. Enquanto Emily narrava, apontando para os desenhos e inventando detalhes, Rowan observava sua concentração e o carinho com que tratava cada página. E aí o patinho descobriu que era um cisne lindo, terminou Emily. Ele não era esquisito, só era diferente. O pai sempre dizia que ser diferente torna as pessoas especiais. Seu pai era muito sábio. Era assim. Prometeu que quando eu aprendesse a ler, poderia descobrir milhões de histórias novas. E você vai descobrir. Quantas histórias você quer conhecer? Emily fechou os olhos, pensando. Todas. Quero conhecer todas as histórias do mundo inteiro. Então teremos muito trabalho pela frente. O som do elevador se abrindo fez ambos olharem. Uma mulher loira de uniforme azul saiu empurrando um carrinho. Seus olhos azuis claros procuraram imediatamente pela filha. Emily. Mãe! Emily correu em direção à mãe, segurando o livro com cuidado. Claire abraçou a filha e notou o homem de terno próximo ao banco. Desculpe, espero que minha filha não tenha incomodado o senhor. Pelo contrário, disse Rowan, aproximando-se. Emily é uma companhia deliciosa. Ele disse que vai me ensinar a ler, mãe, exclamou Emily. Como o pai prometeu. Claire olhou surpresa entre Rowan e a filha. Senhor, isso é muito gentil, mas não precisamos. Por favor, interrompeu Rowan. Eu adoraria ajudar Emily a aprender a ler, se a senhora permitir. Sou Rowan Mitchell, apresentou-se ele. O sobrenome fez Claire engolir em seco. Mitchell, a família dona do prédio. Não é questão de precisar, continuou Rowan. É questão de querer. Emily me fez uma pergunta hoje, e eu não consigo ignorar a sinceridade dela. Ele se agachou na altura de Emily. Quer que eu ensine você a ler aqui no saguão? Podemos nos encontrar sempre que sua mãe estiver trabalhando. Posso, mãe? Por favor. Claire olhou para a filha, para aquele homem importante, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Se não for dar muito trabalho. Nenhum trabalho. Na verdade, acho que Emily vai me ensinar muito mais do que eu vou ensinar a ela. Então, está bem, disse Claire, sorrindo pela primeira vez. Ótimo. Que tal começarmos amanhã? Mesmo horário. Amanhã é sábado, observou Claire. Eu trabalho aos sábados. E imagino que a senhora também. Claire assentiu. Então está combinado, disse Rowan. Amanhã começamos sua primeira aula oficial de leitura. Emily bateu palmas e se aproximou para dar um abraço rápido na perna dele. Rowan sentiu algo se mexer no peito. Há quanto tempo não recebia um abraço tão genuíno? Obrigada, Rowan. Obrigado a você, Emily, por me lembrar de algo que eu havia esquecido. Do quê? Rowan olhou para Claire, depois para Emily. Do quanto é importante cumprir uma promessa. Enquanto Claire e Emily se afastavam, Rowan ficou no saguão, observando a menina loira segurar a mão da mãe com uma das mãos e o livro rasgado com a outra. Pela primeira vez em anos, uma reunião de negócios tinha sido esquecida. E pela primeira vez em muito tempo, Rowan estava ansioso para que o dia seguinte chegasse. Não por causa de contratos, mas por causa de uma menina de 5 anos que acreditava que ele poderia cumprir a promessa que seu pai não pôde. Quando entrou no elevador, Rowan sorriu. Amanhã traria um livro novo. Algo especial para uma menina corajosa que não tinha medo de fazer perguntas importantes. O elevador subiu, mas Rowan mal notou. Sua mente já estava planejando a primeira aula de Emily Rodrigues, a menina que havia transformado uma manhã comum em algo extraordinário. Rowan chegou ao saguão no sábado de manhã carregando uma sacola pequena. Havia passado 1 hora na livraria na noite anterior, escolhendo cuidadosamente um livro especial para Emily. Queria algo colorido, com figuras grandes e palavras simples.
O vendedor havia recomendado 3 opções diferentes, mas Rowan escolhera o que parecia mais acolhedor. Emily já estava no banco de sempre, balançando as perninhas e olhando ansiosa para a entrada. Quando viu Rowan se aproximando, seus olhos azuis claros se iluminaram como estrelas. "Rowan", chamou ela, pulando do banco e correndo na direção dele. "Você veio mesmo." "Claro que vim", disse ele, sorrindo ao ver a animação dela. "Uma promessa é uma promessa." Emily bateu palmas e correu de volta para o banco, praticamente pulando de ansiedade. "Trouxe uma surpresa para você", disse Rowan, sentando-se ao lado dela no banco familiar. "Uma surpresa?", perguntou Emily, seus olhos brilhando de curiosidade. "Que tipo de surpresa?" Rowan tirou da sacola um livro novo, com capa brilhante e colorida. O título, Meu Primeiro Livro de Palavras, estava escrito em letras grandes e amigáveis. A capa mostrava animais sorridentes, segurando cartazes coloridos com letras do alfabeto. "É para mim?", perguntou Emily, com os olhos arregalados e a boca ligeiramente aberta de surpresa. "É todo seu", confirmou Rowan, estendendo o livro para ela. "Seu primeiro livro de verdade." Emily segurou o livro com as 2 mãos, como se fosse feito de cristal. Passou os dedinhos pequenos pela capa lisa e brilhante, sentindo a textura. "É o livro mais bonito que eu já vi na minha vida inteira", sussurrou ela, com uma reverência que tocou o coração de Rowan. "Então, vamos começar nossa primeira aula oficial?", perguntou Rowan, ajeitando-se no banco. Emily assentiu vigorosamente, seus cabelos loiros balançando, e se aconchegou no banco ao lado dele. Rowan abriu o livro na primeira página com cuidado. Havia um desenho grande de uma maçã vermelha e brilhante, e logo abaixo, a palavra maçã, em letras maiúsculas claras e bem definidas. "Vamos começar com esta palavra", disse Rowan, apontando gentilmente. "Você consegue ver alguma letra que já conhece?" Emily se inclinou para olhar mais de perto, franzindo o senho pequeno em concentração intensa. Seus olhos percorreram cada letra cuidadosamente. "Essa", disse ela de repente, apontando para o primeiro A com o dedinho. "Meu pai me mostrou essa letra. Ele disse que é a primeira letra do alfabeto e que é muito importante." "Muito bem", disse Rowan, genuinamente impressionado com a memória dela. "E como ela se chama?" "Ah", respondeu Emily, orgulhosa e sorrindo largamente. "Perfeito. E sabe o que é interessante? Aqui temos outra letra, A, bem no final da palavra. Consegue encontrar?" Emily procurou cuidadosamente, passando o dedo por cada letra até encontrar o segundo A. "Aqui!", exclamou ela, apontando triunfante. "Excelente. Agora vamos tentar ler a palavra inteira, bem devagar. Vou falar primeiro e você repete. Maçã." Emily repetiu devagar, acompanhando com o dedo enquanto Rowan apontava cada sílaba. "Maçã. Maçã. Você conseguiu", disse Rowan, com um sorriso enorme. Acabou de ler sua primeira palavra de verdade. Emily sorriu tão largamente que Rowan pensou que ela ia explodir de felicidade. Ela pulou um pouco no banco e bateu palmas. "Posso tentar a próxima palavra?", pediu ela, ansiosa. "Claro!", viraram a página juntos. Havia um desenho de um gato laranja dormindo preguiçosamente ao sol, com um sorriso satisfeito no rosto felino. Gato leu Rowan claramente, apontando para a palavra abaixo da ilustração. Emily estudou as letras cuidadosamente, contando nos dedinhos. "Tem uma letra diferente", observou ela, franzindo o senho. "Qual letra você acha que é diferente?" "Essa aqui", disse Emily, apontando para o G. "Nunca vi essa antes. É nova para mim." "Esta é a letra G", explicou Rowan pacientemente. "E ela faz o som G, como em gato?" "Gato", repetiu Emily devagar, experimentando os sons. "Gato, eu li sozinha. Você está aprendendo muito rápido", disse Rowan, admirado com a facilidade natural que ela tinha. "O pai sempre dizia que eu era esperta", contou Emily, virando a página com cuidado. "Ele dizia que eu tinha uma cabeça boa para aprender coisas novas e que eu era curiosa como ele." Rowan sorriu, sentindo uma pontada doce no peito ao ouvir Emily falar do pai com tanto carinho.
Seu pai tinha razão. Você é muito esperta mesmo. Passaram mais de 1 hora lendo o livro juntos. Emily conseguiu reconhecer várias letras que o pai havia lhe mostrado e até ler algumas palavras sozinha. Quando chegou a hora de Claire descer, Emily estava radiante de orgulho. "Mãe!" chamou ela quando viu Claire sair do elevador com o carrinho de limpeza. "Eu li palavras de verdade, palavras inteiras." Claire se aproximou, sorrindo ao ver a animação contagiante da filha. "Ela é uma aluna exemplar", disse Rowan para Claire, muito concentrada, inteligente e determinada. "Emily sempre foi curiosa", disse Claire, alisando os cabelos loiros da filha com carinho. "Obrigada novamente, Sr. Mitchell. Isso significa muito para nós." "Até segunda-feira", Emily disse Rowan, começando a guardar o livro na sacola. "Posso levar o livro comigo?" perguntou Emily, esperançosa, segurando o livro contra o peito. "Claro, é seu para sempre." Emily abraçou o livro contra o peito e acenou entusiasticamente para Rowan enquanto saía com a mãe, falando animadamente sobre tudo que havia aprendido. Na segunda-feira, Rowan apareceu novamente, desta vez com outro livro cuidadosamente escolhido. Trouxe Animais da Fazenda, cheio de ilustrações coloridas e detalhadas de vacas, porcos, galinhas e ovelhas. "Outro livro novo?" perguntou Emily, surpresa e maravilhada. "Pensei que você poderia gostar de aprender sobre animais", disse Rowan, observando como os olhos dela brilhavam. "Você gosta de animais?" "Amo animais", exclamou Emily. Eles se sentaram no banco próximo à recepção. O movimento do saguão continuava normal ao redor deles, mas Rowan havia discretamente pedido aos seguranças para manterem a área tranquila durante as aulas, e eles haviam concordado de bom grado. "Vamos ver o que temos aqui", disse Rowan, abrindo o livro na primeira página, o vaca. Emily estudou a palavra nova, contando nos dedinhos e sussurrando as letras. V-A-C-A. "Vaca", disse ela, orgulhosa de conseguir ler sozinha. "Perfeita. E você consegue me contar algo interessante sobre vacas?" "Elas dão leite", disse Emily animadamente. "E são muito grandes. O pai me levou numa fazenda uma vez quando eu era menor. As vacas eram enormes, mas muito mansas e gentis. Que legal. Conte-me mais sobre esse passeio especial." Emily se animou ainda mais, seus olhos brilhando com a memória. Era uma fazenda do amigo do pai, o Sr. Malcolm. Tinha muitos animais diferentes. "O pai me ensinou que as galinhas botam ovos frescos todo dia, que os porcos gostam de se rolar na lama para se refrescar e que as ovelhas dão lã quentinha para fazer roupas de inverno. Seu pai sabia muito sobre animais, não é?" "Ele sabia sobre tudo no mundo", disse Emily, com um suspiro carinhoso. "Ele sempre respondia todas as minhas perguntas, por mais bobas que fossem. E quando não sabia alguma coisa, prometia que ia descobrir para mim." Rowan sentiu um aperto familiar no peito. Via claramente como Emily sentia falta do pai a cada palavra. "E ele descobria mesmo?" "Sempre", disse Emily, com os olhos brilhando. No dia seguinte, ele vinha com a resposta completa. Dizia que tinha perguntado para alguém inteligente ou tinha lido em algum lugar. Nunca me deixava sem resposta. Continuaram lendo sobre os animais da fazenda. Emily estava cada vez mais confiante, reconhecendo letras rapidamente e até tentando ler palavras novas sozinha, sem ajuda. "Rowan", disse ela de repente, fechando o livro e olhando séria para ele. "Sim, Emily. Por que você está me ensinando a ler? De verdade?" A pergunta pegou Rowan completamente de surpresa. Ele pensou por um momento antes de responder, querendo ser honesto com ela. "Porque você me perguntou", disse ele simplesmente. "E porque acho importante que todas as crianças saibam ler e descobrir o mundo através dos livros. Mas você deve ter coisas muito mais importantes para fazer", disse Emily, inclinando a cabeça. "Pessoas importantes como você têm reuniões e trabalhos sérios." Rowan olhou para aquela menina de 5 anos, com seus cabelos loiros brilhando sob a luz dourada do lustre e seus olhos azuis cheios de curiosidade genuína. "Sabe o que eu descobri, Emily? Às vezes as coisas que parecem menos importantes são, na verdade, as mais importantes de todas." Emily inclinou a cabeça, pensativa e interessada. "Como assim?"
Não entendi. Bem, eu passo o dia todo trabalhando, fazendo reuniões longas, assinando papéis importantes, falando sobre dinheiro. Mas quando estou aqui com você, aprendendo sobre palavras e ouvindo suas histórias lindas, me sinto diferente. Diferente como? Mais feliz, admitiu Rowan, surpreso com sua própria honestidade. E mais completo. Emily sorriu, um sorriso doce e compreensivo. Eu também fico muito mais feliz quando você está aqui comigo. É como ter um amigo especial para brincar de palavras e histórias. Na quarta-feira, Rowan trouxe Cores e Formas, outro livro cuidadosamente selecionado. Emily já estava esperando no banco, sentada com os 2 livros anteriores organizados no colo. Você trouxe os outros livros? Disse Rowan, satisfeito ao ver que ela cuidava bem dos presentes. Quero mostrar para você que estou praticando em casa, disse Emily, orgulhosa. A mãe me ajuda algumas vezes. Olha só. Ela abriu Meu Primeiro Livro de Palavras e começou a ler as palavras que haviam aprendido juntos. Maçã, gato, bola, casa, sol. Leu ela claramente, apontando para cada figura correspondente. Fantástico. Você está lendo sozinha agora, disse Rowan, genuinamente impressionado. Emily irradiava orgulho e satisfação. A mãe ficou muito feliz e até chorou um pouquinho quando eu li para ela ontem à noite. Ela disse que o pai ficaria muito orgulhoso de mim. Tenho certeza absoluta de que ele estaria, disse Rowan, sentindo emoção na voz. Abriram o livro novo juntos. A primeira página mostrava um círculo vermelho grande e vibrante. Vermelho, disse Rowan, apontando para a palavra abaixo do círculo. Vermelho, repetiu Emily devagar, separando cada sílaba. É uma palavra bem grande e comprida. É sim, mas você consegue. Vamos tentar uma letra de cada vez, sem pressa. Enquanto praticavam pacientemente, Emily começou a falar mais sobre sua vida diária e suas memórias. A mãe sempre usa batom vermelho quando vai trabalhar de manhã, contou ela, tocando os próprios lábios. Ela diz que vermelho dá sorte e faz ela se sentir mais corajosa para enfrentar o dia. Sua mãe é muito trabalhadora e corajosa, observou Rowan com admiração. É sim, ela é a mais trabalhadora do mundo, disse Emily, virando a página com cuidado. Ela trabalha muito, muito mesmo para cuidar bem de mim. Às vezes ela fica cansada e seus pés doem, mas sempre me dá um beijinho carinhoso de boa noite. E você gosta quando ela faz isso? Gosto muito, disse Emily, sorrindo. Mas às vezes... Ela hesitou, olhando para baixo. Às vezes o quê, Emily? Pode me contar. Às vezes sinto muita falta de ter alguém para ler histórias para mim antes de dormir, admitiu Emily, baixando os olhos tristemente. A mãe chega em casa muito cansada do trabalho, e eu não quero incomodar ela. Rowan sentiu o coração apertar forte no peito. Seu pai costumava ler histórias para você? Toda noite sem falta, disse Emily, animando-se imediatamente. Ele fazia vozes diferentes e engraçadas para cada personagem. Quando era o lobo mau, ele fazia uma voz bem grossa assim. Eu vou te pegar, Chapeuzinho. Ela imitou, fazendo Rowan rir gostosamente. Ele parece ter sido um pai muito especial e carinhoso. Era o melhor pai do mundo inteiro, disse Emily, sorrindo com saudade. Ele sempre dizia que ler era como viajar para lugares mágicos sem sair de casa. Que cada livro era uma aventura nova esperando para ser descoberta. Ele estava completamente certo sobre isso. Emily olhou para Rowan com seus olhos azuis sérios e penetrantes. Você tem filhos, Rowan? Não, não tenho filhos. Por que não? Você gosta de crianças. A pergunta simples e direta de Emily fez Rowan parar e pensar profundamente. Por que nunca havia tido filhos? Sempre estivera tão ocupado e focado no trabalho que nunca parou para considerar seriamente ter uma família própria. Nunca pensei muito sobre isso, respondeu ele com honestidade. Sempre estive muito ocupado com o trabalho. Você seria um pai muito, muito bom, disse Emily com a sinceridade pura das crianças. Você é paciente, gentil e sabe ensinar sem ficar bravo. E você sabe milhões de palavras. Obrigado, Emily. Isso significa muito para mim.
mais do que você imagina. Continuaram com o livro de cores, aprendendo sobre cada uma. Emily aprendeu azul, amarelo, verde, roxo. Cada cor a lembrava de algo especial e pessoal. Azul é a cor dos olhos da mãe, disse ela, e da minha camisa favorita, que o pai me deu no meu último aniversário com ele. Amarelo é a cor do sol brilhante, acrescentou Rowan, e das flores lindas que o pai plantou no nosso jardim antes de ir para o céu, disse Emily, mais baixinho e tristemente. Que tipo de flores eram? Girassóis enormes, disse Emily, se animando novamente. Eram gigantes e lindos, sempre olhando para o sol. A mãe disse que não pode mais cuidar deles, porque não temos mais jardim na casa nova, mas eu lembro direitinho como eram bonitos e alegres. Rowan fez uma anotação mental importante. Girassóis. Talvez pudesse arranjar alguns para Emily de alguma forma. Na sexta-feira, Rowan trouxe números e contagem. Um livro cheio de números coloridos e objetos para contar. Emily estava cada vez mais confiante e independente, lendo várias palavras sozinha antes mesmo de começarem a aula nova. Rowan disse ela enquanto folheavam o livro juntos. Sim, me diga. Você pode me ensinar a escrever também? Não só ler, mas fazer as letras com as próprias mãos. Claro que posso, disse Rowan, impressionado com o interesse dela. O que você gostaria de aprender a escrever primeiro? Emily pensou seriamente, franzindo o senho pequeno. Meu nome primeiro, depois o nome da mãe. E ela hesitou, olhando para as mãos. E o que mais? O nome do pai, disse ela baixinho. Malcolm. Para eu poder escrever cartas para ele, mesmo que ele esteja no céu agora. Rowan sentiu um nó apertado na garganta e teve que piscar várias vezes. Malcolm é um nome muito bonito e forte, disse ele suavemente. E tenho certeza absoluta de que você nunca, jamais vai esquecer dele. Às vezes fico com medo de esquecer coisas importantes, confessou Emily, com uma vulnerabilidade que partiu o coração de Rowan. Como a voz dele quando me chamava de princesinha, ou o cheiro bom dele quando me abraçava, ou o jeito carinhoso que ele arrumava meu cabelo. Rowan não sabia exatamente o que dizer para consolar uma criança de 5 anos que havia perdido o pai tão cedo. Sabe o que eu acho, Emily? Disse ele finalmente, com ternura. Acho que toda vez que você ler uma palavra nova, está lembrando dele e honrando a memória dele, porque foi ele quem te ensinou a amar os livros e as histórias. Emily olhou para Rowan com admiração e esperança renovada. É verdade mesmo, disse ela, sorrindo. Cada palavra que eu aprendo é como um presente especial que ele me deu, e que ninguém pode tirar de mim. Exatamente isso, Emily. Passaram o resto da aula aprendendo números de uma forma divertida. Emily contou até 10 nos dedinhos, reconheceu todos os algarismos e até conseguiu ler 5, sua idade, completamente sozinha. Rowan disse ela quando estavam terminando a aula. Sim, você é realmente o meu amigo de verdade. Claro que sou, Emily. Sou seu amigo para sempre. Que bom, disse ela, sorrindo radiante. Porque você me ajuda a me sentir menos sozinha no mundo. E isso é muito importante para mim. Quando Claire veio buscar Emily naquele dia, Rowan observou as duas se afastando juntas. Emily segurava seus 4 livros com muito cuidado, falando animadamente com a mãe sobre tudo o que havia aprendido durante a semana. Pela primeira vez em sua vida adulta, Rowan entendeu completamente o que significava fazer uma diferença real e profunda na vida de alguém. E percebeu com surpresa que Emily estava fazendo uma diferença igualmente importante na vida dele. Cada aula estava se tornando rapidamente o momento mais importante e esperado do seu dia. E ele já mal podia esperar pela próxima segunda-feira, quando poderia ver novamente o sorriso radiante e contagiante daquela menina especial que estava aprendendo a ler e, sem saber, ensinando Rowan sobre o que realmente importava na vida. Depois de 2 semanas de aulas no saguão, Rowan começou a notar que Emily ficava cada vez mais à vontade com ele. Ela chegava sempre animada, carregando seus livros como tesouros e suas habilidades de leitura
melhoravam a cada dia. Naquela segunda-feira, Rowan desceu para encontrá-la como sempre, mas desta vez havia uma ideia diferente em mente. Bom dia, professora Emily, brincou ele, sentando-se ao lado dela no banco familiar. Professora? Riu Emily, balançando as perninhas. Eu não sou professora, sou aluna. Tem certeza? Porque você me ensinou muita coisa também, disse Rowan, tirando um livro novo da sacola. Emily olhou curiosa para o livro. Era sobre profissões, cheio de desenhos coloridos de médicos, bombeiros, professores e outras ocupações. Rowan disse ela depois de lerem algumas páginas. Onde você trabalha mesmo? Digo, onde fica seu escritório? Fica aqui no prédio, no último andar? Deve ser muito alto, disse Emily, impressionada. É sim. De lá dá para ver a cidade toda. Os olhos de Emily brilharam de curiosidade. Como é? Deve ser igual aos filmes. Rowan observou o interesse genuíno dela e teve uma ideia. Que tal se eu te mostrasse? Você gostaria de conhecer meu escritório? Emily parou de balançar as pernas e olhou para ele com os olhos arregalados. Posso mesmo? Claro. Se sua mãe permitir, podemos subir e continuar a aula lá em cima hoje. Emily bateu palmas, empolgada. Vou perguntar para a mãe agora. Quando Claire apareceu com o carrinho de limpeza, Emily correu até ela. Mãe, o Rowan quer me mostrar o escritório dele. Posso ir? Claire hesitou, olhando de Emily para Rowan. Se não for incomodar, disse ela. Nenhum incômodo, assegurou Rowan. É apenas uma mudança de ambiente. Talvez Emily goste de ver a vista. Por favor, mãe, pediu Emily, juntando as mãozinhas. Claire sorriu e concordou. Mas comporte-se, Emily. Não mexa em nada. Prometo. Rowan e Emily subiram no elevador juntos. Era a primeira vez que ela estava em um elevador tão alto, e Rowan viu como ela observava os números mudando. 10, 15, 20, 25. Quantos andares tem este prédio? Perguntou ela. 30, respondeu Rowan. 30, exclamou Emily. É mais alto que qualquer prédio que eu já vi. Quando chegaram ao último andar, Rowan abriu a porta de seu escritório. Emily entrou devagar, com os olhos completamente arregalados. A sala era grande, com uma mesa de madeira escura no centro, estantes cheias de livros nas paredes e poltronas de couro confortáveis. Mas o que mais chamou a atenção de Emily foram as janelas enormes que ocupavam uma parede inteira. Uau! Sussurrou ela, parada no meio da sala. Pode explorar, disse Rowan, sorrindo ao ver a reação dela. Só não mexa nos papéis da mesa. Emily caminhou lentamente pela sala, observando tudo com atenção. Parou na frente das estantes e apontou para os livros. Você leu todos esses livros? Alguns sim, outros não, admitiu Rowan. Muitos são sobre trabalho. Deve saber milhões de palavras. Então, disse Emily, impressionada. Ela continuou explorando, tocando cuidadosamente na superfície da mesa, olhando para os quadros na parede. Mas quando se aproximou da janela, parou completamente. A vista era de tirar o fôlego. A cidade se estendia abaixo deles como um tapete colorido. Carros pareciam brinquedos pequenos nas ruas, e outros prédios ficavam na altura dos olhos. Emily conseguia ver parques verdes ao longe e até mesmo o rio que cortava a cidade. Rowan chamou ela, sem tirar os olhos da janela. Sim, venha ver isso. Rowan se aproximou e se agachou ao lado dela na frente da janela. É incrível, não é? Disse ele. Emily pressionou o nariz contra o vidro, tentando ver tudo ao mesmo tempo. Dá para ver o mundo inteiro daqui de cima, exclamou ela. As casas parecem casinhas de boneca, e as pessoas são pequenininhas como formigas. É verdade. Às vezes venho aqui só para olhar. Emily ficou em silêncio por um momento, absorvendo a vista. Então se virou para Rowan com uma expressão séria no rostinho. Você deve ser alguém muito importante, disse ela, com uma mistura de admiração e intimidação na voz. Rowan sorriu suavemente. Por que acha isso? Porque só pessoas muito importantes têm escritórios assim, tão altos e bonitos, e com vista para o mundo todo. Sabe o que é ser importante de verdade, Emily? Ela balançou a cabeça, curiosa.
É fazer coisas que ajudam outras pessoas. Como você está fazendo ao aprender a ler? Eu? Mas eu só estou aprendendo. E ao aprender, você está cumprindo a promessa do seu pai. Isso é muito importante. Emily sorriu, parecendo compreender. Posso me sentar na sua cadeira? Perguntou ela, apontando para a poltrona atrás da mesa. Claro. Emily subiu na cadeira grande, que girava. Ela riu quando Rowan a fez girar uma vez. Agora me sinto importante também, disse ela, rindo. Que tal lermos aqui hoje? Sugeriu Rowan, pegando o livro que trouxeram. Podemos mesmo? Claro. Vamos nos sentar ali no sofá perto da janela. Eles se acomodaram confortavelmente. Emily continuava olhando pela janela de vez em quando, como se não conseguisse acreditar onde estava. Este lugar é como um castelo, disse ela, mas um castelo moderno, dos filmes. E você é a princesa visitante, brincou Rowan. Emily riu. Sou a princesa que está aprendendo a ler. Começaram a ler juntos. Emily estava mais animada que o normal, talvez pela novidade do ambiente. Lia as palavras com mais confiança, e quando chegava a uma palavra difícil, não desistia facilmente. Médico, leu ela, apontando para a figura. Médicos cuidam das pessoas quando estão doentes. Muito bem. E esta aqui? Bombeiro, disse ela rapidamente. Bombeiros apagam incêndios e salvam gatinhos de árvores. Exato. Você está lendo cada vez melhor. Emily virou a página e encontrou a figura de um homem de terno em um escritório. Empresário, leu Rowan para ela. Esta palavra ainda é difícil. O que faz um empresário? Perguntou Emily. Dirigem empresas, tomam decisões importantes, cuidam dos negócios. Emily olhou ao redor do escritório, depois para Rowan. Você é um empresário? Sou sim. Então você realmente é importante, disse ela, mas sem intimidação dessa vez. Mas também é meu amigo que me ensina a ler. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, disse Rowan. Continuaram lendo, e Emily fez várias perguntas sobre as profissões. Queria saber o que cada pessoa fazia, se era difícil, se elas eram felizes. Rowan disse ela quando estavam terminando. Sim? Obrigada por me trazer aqui. É o lugar mais bonito que já vi. Obrigado por vir. Você tornou meu escritório mais alegre. Como assim? Bem, normalmente é só eu aqui, trabalhando sozinho. Mas hoje, com você aqui lendo e fazendo perguntas, ficou muito mais divertido. Emily sorriu. Posso voltar outras vezes, sempre que quiser. Quando desceram para encontrar Claire, Emily estava radiante. Contou para a mãe sobre a vista incrível, sobre o escritório grande e sobre como havia se sentido importante sentando na cadeira de Rowan. Ele tem livros até o teto, mãe, disse ela, e dá para ver a cidade inteira da janela. Claire agradeceu novamente a Rowan, visivelmente tocada pela gentileza dele. Até amanhã, Emily disse Rowan. Até amanhã, respondeu ela, acenando. E obrigada por me mostrar como é ser importante. Quando elas se afastaram, Rowan voltou para seu escritório. Olhou ao redor da sala, que de repente parecia diferente. Ainda podia imaginar Emily explorando cada canto, fazendo perguntas, rindo na cadeira giratória. Pela primeira vez, seu escritório não parecia apenas um local de trabalho. Parecia um lugar onde histórias importantes aconteciam. E Rowan percebeu que a visita de Emily havia transformado não apenas o dia dela, mas o dele também. Sentou-se na cadeira onde Emily havia sentado e sorriu. Amanhã trouxe outro livro novo. Talvez pudessem ler na poltrona perto da janela de novo. Afinal, algumas coisas importantes acontecem nos lugares mais altos, mas as mais especiais acontecem quando compartilhamos esses lugares com pessoas que importam. Rowan chegou ao escritório naquela quinta-feira de manhã com uma sensação diferente. As aulas com Emily haviam se tornado a parte mais esperada dos seus dias, e hoje não seria exceção. Ele havia preparado uma seleção especial de livros novos, incluindo um sobre aventuras que achou que ela adoraria. Emily chegou alguns minutos depois, carregando sua mochila pequena e vermelha que sempre trazia. Seus cabelos loiros estavam presos em duas Maria Chiquinhas,
e ela usava um vestido azul que destacava seus olhos claros. Havia algo diferente em seu comportamento hoje, uma animação especial, como se guardasse um segredo importante. "Bom dia, Rowan", disse ela, correndo para dar-lhe um abraço rápido, como havia se tornado costume. "Bom dia, Emily", respondeu ele, sorrindo. "Pronta para mais uma aventura com as palavras?" "Pronta", disse ela, mas ficou parada no meio do escritório, segurando a alça da mochila com as duas mãos. "Vamos nos sentar?", sugeriu Rowan, apontando para o sofá próximo à janela, onde costumavam ler. "Espera um pouquinho", disse Emily, com um sorriso travesso. "Antes de começarmos a ler hoje, tenho uma coisa muito especial para te mostrar." Rowan se sentou no sofá, curioso. "Uma coisa especial? O que é?" Emily abriu a mochila com cuidado e mexeu lá dentro por alguns segundos. Quando tirou a mão, segurava uma folha de papel dobrada. "Fiz isso ontem à noite", disse ela, aproximando-se devagar. "Depois que a mãe foi dormir, fiquei acordada um tempinho fazendo para você." Ela desdobrou o papel e estendeu para Rowan. Era um desenho feito com lápis de cor, claramente obra de uma criança de 5 anos, mas feito com muito carinho e atenção aos detalhes. Rowan olhou para o desenho e sentiu algo se mexer no peito. Na folha, havia 2 figuras sentadas lado a lado em um banco. Uma era claramente um homem alto de cabelos escuros e terno, a outra uma menina pequena de cabelos loiros. Entre eles, havia um livro aberto, e ambos estavam sorrindo. "Esse é você", disse Emily, apontando para a figura maior, "e esse sou eu. Você é meu amigo." As palavras simples e sinceras de Emily atingiram Rowan como um raio. Ele olhou mais atentamente para o desenho, notando todos os pequenos detalhes que ela havia incluído. O homem no desenho usava gravata, como Rowan sempre usava. A menina tinha 2 rabos de cavalo, como Emily frequentemente prendia o cabelo. O livro entre eles tinha páginas coloridas, e ao redor do desenho, Emily havia feito pequenas letras do alfabeto flutuando como se fossem mágicas. Rowan sentiu os olhos marejarem. Há quanto tempo ninguém fazia algo assim para ele? Há quanto tempo ninguém o via simplesmente como um amigo, sem segundas intenções ou interesses? "Emily", começou ele, com a voz ligeiramente embargada. "Este é o desenho mais bonito que já recebi em toda a minha vida." "É mesmo?", perguntou ela, os olhos brilhando de orgulho. "Demorei bastante para fazer. Queria que ficasse perfeito." "Está mais que perfeito", disse Rowan, segurando o desenho com cuidado, como se fosse feito de cristal. "É uma obra de arte." Emily sorriu largamente e subiu no sofá ao lado dele. "Pode ficar com ele para sempre. É meu presente para você. Vou guardá-lo sempre", prometeu Rowan, levantando-se e caminhando até sua mesa. Emily o observou enquanto ele abria uma gaveta especial e colocava o desenho cuidadosamente dentro de uma pasta limpa. "Assim ele vai ficar seguro", explicou Rowan. "E sempre que eu precisar me lembrar do que é mais importante na vida, vou olhar para ele." "Do que é mais importante?", perguntou Emily, inclinando a cabeça. "Da amizade", disse Rowan, voltando para o sofá. "De ter pessoas especiais na nossa vida que se importam conosco de verdade." Emily sorriu e se aconchegou ao lado dele. "Você também é muito especial para mim, Rowan. Antes de você, eu não tinha nenhum amigo para ler comigo. E agora tenho", confirmou ela, batendo palmas. "Para sempre e sempre." Rowan sentiu uma emoção profunda. Aquela criança, com sua inocência e pureza, havia tocado uma parte de sua alma que ele nem sabia que existia. O desenho não era apenas um presente. Era uma declaração de amizade pura, sem expectativas, sem condições. "Que tal começarmos nossa aula?", sugeriu ele, pegando um dos livros novos. "Trouxe algo especial hoje." "Que tipo de especial?", perguntou Emily, se animando. "Um livro sobre aventuras", disse Rowan, mostrando a capa colorida. "Pensei que você poderia gostar de histórias sobre exploradores e lugares distantes." Os olhos de Emily brilharam. "Amo aventuras." O pai sempre dizia que cada livro era uma aventura nova. Rowan abriu o livro na primeira página. Havia uma ilustração de um mapa antigo,
cheio de países e oceanos coloridos. Aventuras ao redor do mundo, leu Rowan. Vamos descobrir lugares novos juntos? Vamos, disse Emily, se inclinando para ver melhor. Começaram a ler sobre diferentes países e culturas. Emily fazia perguntas sobre cada lugar, querendo saber como eram as pessoas, que comida comiam, que tipo de animais viviam lá. Olha este aqui, disse Rowan, apontando para uma página sobre a África. Aqui vivem elefantes enormes e leões corajosos. Elefantes de verdade? Perguntou Emily, maravilhada. De verdade. E eles são ainda maiores do que parecem nas figuras. Quero conhecer um elefante um dia, disse Emily, sonhadora. Quem sabe um dia você não viaja para vê-los, sugeriu Rowan. Emily ficou em silêncio por um momento, olhando para a página. O pai sempre dizia uma coisa sobre livros, disse ela de repente, com uma voz suave e cheia de carinho. O que ele dizia? Emily fechou os olhos, como se estivesse lembrando exatamente das palavras do pai. Ler abre portas para qualquer lugar do mundo, repetiu ela, com a mesma entonação que devia ter ouvido do pai. Ele dizia que quando eu aprendesse a ler, poderia viajar para qualquer lugar, conhecer qualquer pessoa, viver qualquer aventura, tudo através dos livros. Rowan sentiu um nó na garganta. A forma como Emily repetiu as palavras, com tanto amor e saudade, o emocionou profundamente. Seu pai era muito sábio, disse ele, com a voz suave. Era sim, concordou Emily, abrindo os olhos. E sabe o que mais? O quê? Ele estava certo, disse ela, já apontando para o livro. Olha só, estou aqui no seu escritório, mas através deste livro, estou viajando para a África, vendo elefantes e leões. Rowan olhou para Emily, para o entusiasmo em seus olhos, para a forma como segurava o livro como se fosse um passaporte para aventuras infinitas, e sentiu uma emoção avassaladora. Ele estava realmente ajudando a cumprir a promessa do pai dela. Malcolm Rodrigues havia prometido ensinar Emily a ler quando ela fizesse 5 anos, e mesmo não estando mais ali, sua promessa estava sendo cumprida. Rowan se sentia honrado de ser parte disso. Você sabe o que isso significa? Perguntou Rowan, apontando para o livro. O quê? Significa que seu pai ainda está te ensinando, mesmo estando no céu. Cada palavra que você aprende é um presente que ele te deu. Emily pensou sobre isso por um momento. Depois sorriu. É verdade, disse ela. O pai está me ajudando a abrir todas essas portas, e eu estou apenas ajudando você a encontrar a chave, acrescentou Rowan. Continuaram lendo sobre diferentes países. Emily estava cada vez mais envolvida, fazendo conexões entre as histórias e as lições que o pai havia lhe ensinado. Olha, Rowan, disse ela, apontando para uma página sobre o Japão. Este lugar tem flores de cerejeira. O pai me mostrou uma foto dessas flores uma vez. Disse que eram as mais bonitas do mundo. São mesmo muito bonitas, concordou Rowan. E você conseguiu ler cerejeira sozinha. Consegui, disse Emily, orgulhosa. Estou ficando boa nisso, não estou? Está ficando excelente. Seu pai ficaria muito orgulhoso. Acho que ele está orgulhoso, disse Emily, olhando pela janela. Às vezes, sinto como se ele estivesse me observando, sabe? Como se estivesse sorrindo lá do céu. Rowan seguiu o olhar dela pela janela. Havia algo reconfortante na ideia de que Malcolm Rodrigues estava de alguma forma presente, vendo sua filha crescer e aprender. Tenho certeza de que ele está, disse Rowan. E tenho certeza de que ele está feliz por você ter encontrado um amigo que gosta de ler com você. Emily se virou para Rowan com um sorriso radiante. Você acha que o pai gostaria de você? A pergunta pegou Rowan de surpresa. Ele pensou sobre o homem que havia criado uma filha tão especial, que havia plantado nela o amor pelos livros e pela aprendizagem. Espero que sim, respondeu ele honestamente. Gostaria muito de ter conhecido ele. Ele gostaria de você? Tenho certeza, disse Emily com convicção. Ele sempre dizia que pessoas boas reconhecem outras pessoas boas. Continuaram lendo até o final da aula. Quando chegou a hora de Emily descer para encontrar a mãe, ela guardou os livros na mochila com cuidado. Rowan disse ela, já na porta do escritório. Sim?
Obrigada por gostar do meu desenho. Ninguém nunca ficou tão feliz com um desenho meu antes. Obrigado por me dar o presente mais especial que já recebi, respondeu Rowan. Emily sorriu e acenou antes de sair. Quando ficou sozinho, Rowan voltou para sua mesa e abriu a gaveta onde havia guardado o desenho. Olhou novamente para as duas figuras desenhadas com lápis de cor, um homem e uma menina, unidos pela amizade e pelo amor aos livros. Naquele momento, Rowan entendeu completamente o que Emily havia lhe dado. Não era apenas um desenho. Era o reconhecimento de que ele havia se tornado importante na vida dela, que havia ajudado a preencher um vazio deixado pela perda do pai. E, de alguma forma, Emily havia preenchido um vazio na vida dele também. Um vazio que ele nem sabia que existia até conhecê-la. Rowan fechou a gaveta com cuidado e sorriu. Amanhã traria outro livro especial. Afinal, havia muitas portas ainda para abrir, muitas aventuras para descobrir e uma promessa importante para continuar cumprindo. Do lado de fora da janela, o sol brilhava forte e Rowan teve certeza de que, em algum lugar, Malcolm Rodrigues estava sorrindo também. A aula daquela terça-feira havia sido especialmente boa. Emily estava cada vez mais confiante com a leitura, e Rowan observava com orgulho como ela atacava palavras mais complexas sem hesitar. Eles haviam lido um livro sobre animais marinhos, e Emily ficara fascinada com as baleias e golfinhos. Eles são inteligentes como pessoas? Perguntara ela, apontando para a figura de um golfinho. Alguns cientistas acreditam que sim, respondera Rowan. Eles se comunicam entre si e até têm nomes. Nomes como Emily e Rowan, exatamente como Emily e Rowan. Quando terminaram a aula, Rowan teve uma ideia. Que tal se eu descesse com você hoje? Sugeriu ele. Posso cumprimentar sua mãe e contar como você está progredindo. Emily bateu palmas, empolgada. Seria ótimo. A mãe vai ficar feliz em saber que estou lendo cada vez melhor. Eles desceram juntos no elevador. Emily tagarelava sobre os golfinhos, imaginando como seria nadar com eles no oceano. Rowan sorria, encantado com a imaginação dela. Aposto que os golfinhos também gostam de histórias, disse Emily. Só que elas devem contar umas para as outras debaixo d'água. Deve ser assim mesmo, concordou Rowan. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, Rowan viu uma mulher loira de uniforme azul organizando materiais de limpeza próximo ao balcão da recepção. Era claramente Claire, a mãe de Emily. Mãe! Gritou Emily, correndo na direção dela. Rowan caminhou atrás, preparando-se para cumprimentar educadamente a mãe de sua pequena aluna. Mas quando a mulher se virou, o mundo pareceu parar. Cabelos loiros presos em um coque simples, olhos azuis claros que ele conhecia tão bem, o mesmo sorriso gentil que o havia conquistado anos atrás. Rowan sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Claire Mitchell, sua namorada da faculdade. A mulher por quem havia sido perdidamente apaixonado quando tinham 20 anos. A pessoa que havia desaparecido de sua vida depois de uma briga tola sobre diferenças de classe social. Mãe, esse é o Rowan, disse Emily, agarrando a mão da mãe. O amigo que está me ensinando a ler. Claire ergueu os olhos e encontrou o olhar de Rowan. Por uma fração de segundo, ele viu o reconhecimento passar pelos olhos azuis dela. O choque, a surpresa, talvez um toque de pânico. Mas em seguida, Claire baixou os olhos e assumiu uma postura completamente profissional. Boa tarde, Sr. Mitchell, disse ela, com uma voz educada e distante. Obrigada por estar ajudando Emily com a leitura. Rowan ficou parado, tentando processar o que estava acontecendo. Claire. A Claire que ele havia amado. A Claire que havia chorado em seus braços quando brigaram sobre o futuro deles. A Claire que havia dito que nunca poderia se encaixar no mundo dele. E agora ela estava ali, usando um uniforme de faxineira, trabalhando no prédio da família dele. Começou Rowan, mas não conseguiu formar as palavras. Emily olhou entre os dois, percebendo uma tensão estranha no ar. Vocês se conhecem? Perguntou ela, com a curiosidade natural das crianças. Não, disse Claire rapidamente. Apenas nos vimos algumas vezes aqui no prédio.
Rowan sentiu o coração apertar. Claire estava mentindo para a própria filha, e ele entendeu por quê. A humilhação que ela devia estar sentindo, a posição vulnerável em que se encontrava. É verdade, confirmou ele, forçando um sorriso. Sua mãe é muito trabalhadora, Emily. A mãe é a melhor, disse Emily, abraçando Claire. Ela trabalha muito para cuidar de mim. Claire passou a mão nos cabelos da filha, evitando olhar diretamente para Rowan. Como foram as aulas hoje, querida? Perguntou ela. Aprendi sobre golfinhos, exclamou Emily. Eles são inteligentes e têm nomes, como nós. Que interessante, disse Claire, forçando um sorriso. Rowan observava a interação entre mãe e filha, tentando entender como havia chegado àquela situação. Claire havia se casado, óbvio. Emily mencionara o pai várias vezes. Mas o que havia acontecido? Por que Claire estava trabalhando como faxineira? Bem, disse Rowan, percebendo que Claire queria encerrar a conversa. Emily está progredindo muito bem. É uma aluna exemplar. Obrigada, disse Claire, ainda evitando seus olhos. Vamos, Emily. Preciso terminar meu trabalho. Tchau, Rowan. Acenou Emily. Até amanhã. Até amanhã, respondeu ele, observando as duas se afastarem. Claire empurrou o carrinho de limpeza em direção aos elevadores e Rowan ficou parado no saguão, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Claire Mitchell, a mulher que ele havia amado e perdido, a mãe de Emily. Como o mundo podia ser tão pequeno e tão cruel ao mesmo tempo? Rowan não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitado na cama, lembrando de Claire, de como haviam se conhecido na biblioteca da faculdade, de como ela era diferente de todas as garotas que conhecia. Claire era inteligente, independente, mas vinha de uma família simples. Trabalhava para pagar a faculdade, ao contrário de Rowan, que tinha tudo pago pela família. Ela sempre se sentia deslocada no mundo dele, insegura entre seus amigos ricos. A briga que os separou havia sido sobre isso. Rowan havia a convidado para um jantar formal da família e Claire havia se recusado, dizendo que não se sentia à vontade naquele ambiente. Eles brigaram, disseram coisas que não deviam ter dito, e ela saiu de sua vida. Rowan tentara procurá-la depois, mas Claire havia mudado de cidade, transferido de faculdade. Desapareceu completamente, e agora ela estava ali, trabalhando em seu prédio, criando uma filha sozinha. Na manhã seguinte, Rowan chegou cedo ao escritório, mas não conseguiu se concentrar no trabalho. Ficou pensando em Claire, em Emily, em como tudo estava conectado de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Por volta das 10 da manhã, desceu para tomar um café na lanchonete do primeiro andar. Não era algo que costumava fazer, mas esperava. Esperava o quê? Encontrar Claire, e encontrou. Ela estava saindo do banheiro feminino próximo à lanchonete, provavelmente fazendo uma pausa no trabalho. Quando viu Rowan, hesitou, como se fosse fugir. Claire chamou ele suavemente. Ela parou, respirou fundo e se virou. Senhor Mitchell, por favor, não faça isso, disse Rowan, aproximando-se. Não finja que não me conhece. Claire olhou ao redor, verificando se havia alguém por perto. Rowan, por favor, não podemos conversar. Só conversar. Claire ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. 5 minutos. Eles se sentaram em uma mesa pequena no canto da lanchonete. Claire mantinha as mãos cruzadas sobre a mesa, evitando olhar diretamente para ele. Como você está? Perguntou Rowan. Claire riu sem humor. Como eu estou? Estou trabalhando como faxineira no prédio do meu ex-namorado. Como acha que estou? Claire. Você não mudou nada, disse ela, finalmente olhando para ele. Ainda é o mesmo homem bonito e bem-sucedido de sempre. E você continua a mesma mulher linda de sempre. Claire balançou a cabeça. Não, Rowan. Não sou mais a mesma. Muita coisa aconteceu. O pai de Emily, Malcolm, disse Claire, com carinho na voz. Ele morreu há 6 meses. Câncer. Rowan sentiu o peito apertar. Sinto muito. Ele era um bom homem, continuou Claire. Me amava,
Amava Emily. Trabalhava como mecânico, ganhava pouco. Mas éramos felizes. Ela parou, limpando uma lágrima que escapou. Quando ele ficou doente, os gastos médicos foram enormes. Vendemos tudo o que tínhamos. A casa, o carro, até as joias da minha avó. Mas não foi suficiente. Rowan ouviu em silêncio, sentindo a dor na voz dela. Depois que ele morreu, fiquei sem nada. Sem renda, sem casa, sem nada. Emily e eu fomos morar em um apartamento pequeno no subúrbio. Precisava de um trabalho urgente, qualquer trabalho. Por que não me procurou? Perguntou Rowan. Claire riu amargamente. Procurar você? Para quê? Para me humilhar ainda mais? Para que você visse como a garota pobre de verdade acabou pobre? Claire, você sabe que eu... Sei o que, Rowan? Que você me ajudaria por pena? Que me daria caridade? Não por pena. Pelo que tivemos. Claire ficou em silêncio por um momento. O que tivemos acabou há muito tempo, disse ela suavemente. Eu construí uma vida com Malcolm. Uma vida simples, mas cheia de amor. Emily é tudo o que me resta dele. E ela é incrível, disse Rowan. É uma criança excepcional. O rosto de Claire se suavizou pela primeira vez. Ela é mesmo. É inteligente, corajosa, carinhosa. Malcolm dizia que ela tinha herdado o melhor de nós dois. Ele havia prometido ensinar ela a ler quando fizesse 5 anos. Claire assentiu, com lágrimas nos olhos. Era um sonho dele. Ele próprio não teve boa educação, mas queria que Emily tivesse todas as oportunidades que ele não teve. Por isso ela me perguntou se eu podia ensiná-la. Quando ela me contou sobre você no primeiro dia, fiquei preocupada, admitiu Claire. Pensei que Emily estava incomodando um homem importante, que você ia se cansar dela. Jamais. Mas então vi como ela ficava animada para vir trabalhar comigo, como falava sobre as aulas e sobre os livros que você dava para ela. Vi que você se importava de verdade. Claire olhou diretamente nos olhos dele pela primeira vez. Só não sabia que era você. Se soubesse, teria impedido? Claire pensou por um momento. Não sei. Talvez, ou talvez não. Emily estava tão feliz, e eu também estava feliz, admitiu Rowan. Emily trouxe algo para minha vida que eu nem sabia que estava faltando. Ela tem esse dom, disse Claire, sorrindo pela primeira vez. Malcolm sempre dizia que Emily tinha o dom de fazer as pessoas se sentirem especiais. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. É difícil? Perguntou Rowan. Criar ela sozinha? Claire suspirou. Mais difícil do que eu imaginava. Não é só a questão financeira, embora essa seja a maior preocupação. É a solidão, a responsabilidade de todas as decisões, o medo de não estar fazendo certo. Você está fazendo mais que certo. Emily é prova disso. Às vezes, me pergunto se estou sendo justa com ela, confessou Claire. Trabalhando tanto que mal tenho tempo para estar presente. Chegando em casa cansada demais para brincar, para ler histórias. Claire, você não sabe como me sinto grata por você ter aceitado ensinar ela a ler, disse Claire, com emoção na voz. Não só pela educação, mas pelo carinho, pela atenção. Emily fala de você como se fosse... Ela parou, não terminando a frase. Como se fosse o quê? Como se fosse uma figura paterna, admitiu Claire baixinho. E isso me assusta e me alegra ao mesmo tempo. Rowan sentiu algo se mexer no peito. Claire, eu gosto muito de Emily. Ela se tornou importante para mim. Eu vejo isso. E ela vê também. Por isso é tão complicado. Por que complicado? Porque um dia essas aulas vão acabar. Um dia você vai se cansar, ou vai ficar ocupado demais, ou vai encontrar outras prioridades. E Emily vai sofrer mais uma perda. Rowan olhou para Claire, para o medo em seus olhos, para a proteção feroz de mãe. Isso não vai acontecer, disse ele. Você não pode prometer isso. Posso e prometo. Claire o estudou por um momento. Por quê? Por que está fazendo isso? Rowan pensou na pergunta. Por que mesmo? Por causa da criança adorável que Emily era? Por causa da promessa que estava ajudando a cumprir? Ou por causa da mulher à sua frente, que ele havia amado uma vez? Porque é a coisa certa a fazer,
disse ele simplesmente. Claire assentiu, parecendo aceitar a resposta. Preciso voltar ao trabalho, disse ela, levantando-se. Claire chamou Rowan quando ela se afastava. Sim, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa. Obrigada, disse ela. Mas estamos bem. Emily e eu nos viramos. Rowan observou Claire se afastar, carregar o orgulho nos ombros e a determinação nos passos. Ela sempre fora assim, orgulhosa, independente, recusando ajuda por medo de parecer fraca. Mas agora ele entendia a situação completa. Entendia por que Emily havia se aproximado dele com tanta confiança. Entendia por que as aulas significavam tanto para ela. E entendia que sua responsabilidade havia se tornado muito maior. Não era mais apenas sobre ensinar uma criança a ler. Era sobre ser uma presença constante na vida de uma menina que já havia perdido demais. Era sobre honrar a memória de Malcolm Rodrigues e talvez, apenas talvez, encontrar uma forma de reconectar com a única mulher que ele havia verdadeiramente amado. Nos dias que se seguiram à conversa com Claire, Rowan não conseguia parar de pensar na situação. A revelação havia mudado tudo, não apenas o fato de que Claire era a mãe de Emily, mas também compreender as circunstâncias difíceis que as haviam levado até ali. Naquela quinta-feira, quando Emily chegou para a aula como sempre, Rowan notou algo diferente em seu comportamento. Ela parecia mais quieta, menos animada que o normal. Seus cabelos loiros estavam um pouco desarrumados e ela segurava os livros de forma mais apertada. "Tudo bem hoje, Emily?" perguntou ele enquanto se acomodavam no sofá próximo à janela. "Estou bem", respondeu ela, mas não soou muito convincente. "Tem certeza? Você parece um pouquinho triste hoje." Emily hesitou, brincando com a capa do livro em suas mãos. Seus olhos azuis pareciam mais sérios que o normal. "A mãe parece preocupada", confessou ela depois de um momento. "Ontem à noite, achei que ela estava chorando no banheiro. Quando perguntei se estava tudo bem, ela disse que sim, mas eu sei que não estava." Rowan sentiu o coração apertar. Sabia que Claire estava passando por dificuldades financeiras e emocionais. Mas ouvir isso através da perspectiva inocente de Emily tornava tudo mais real e doloroso. "Às vezes, os adultos ficam preocupados com coisas de adultos", disse ele suavemente. "Isso não é culpa sua, nunca é, eu sei", disse Emily, suspirando de uma forma que parecia muito madura para seus 5 anos. Mas queria que a mãe fosse mais feliz. Ela sorria mais quando o pai estava aqui. Eles riam juntos fazendo o jantar. A descrição tocou Rowan profundamente. Ele podia imaginar Claire feliz, despreocupada, antes da tragédia que mudou tudo. Rowan pensou por um momento. Talvez fosse hora de fazer algo diferente. Algo que pudesse trazer um pouco mais de alegria para ambas. "Emily, que tal se sua mãe participasse de nossas aulas às vezes?", sugeriu ele, observando cuidadosamente a reação dela. Os olhos de Emily se iluminaram imediatamente, como se alguém tivesse acendido uma luz dentro deles. "Sério, ela poderia vir mesmo?" "Claro. Aposto que ela adoraria ver como você está progredindo. E talvez pudéssemos ler juntos, os 3. Seria como uma pequena família de leitura. Isso seria incrível", exclamou Emily, pulando no sofá com entusiasmo renovado. A mãe ia ficar tão feliz. Ela sempre pergunta sobre as aulas quando chegamos em casa, mas eu acho que ela queria ver com os próprios olhos. "Posso perguntar para ela hoje?" "Pode sim." "Oh, Rowan, acho que ela vai adorar." O restante da aula transcorreu com Emily muito mais animada e energética que quando chegara. Ela leu com uma energia renovada, claramente empolgada com a possibilidade de ter a mãe presente nas futuras sessões. Quando desceram para encontrar Claire, Emily praticamente voou pelos corredores, correndo até a mãe cheia de entusiasmo. "Mãe, mãe, o Rowan disse que você pode participar das nossas aulas", exclamou ela, segurando as mãos de Claire. Claire olhou surpresa de Emily para Rowan, que se aproximava com um sorriso cauteloso. "Emily, querida, eu estou trabalhando", começou Claire, com hesitação na voz. "Seria apenas por alguns minutos", interveio Rowan, aproximando-se cuidadosamente.
Quando você tiver uma pausa no trabalho, Emily adoraria mostrar para você como está lendo bem. Claire hesitou, claramente desconfortável com a situação. Ele podia ver o conflito em seus olhos. Não quero atrapalhar seu trabalho. Não atrapalha nada, insistiu Rowan com sinceridade. Na verdade, seria muito bom ter você por perto. Emily tem falado muito sobre querer dividir essa experiência com você. Por favor, mãe, pediu Emily, fazendo aquela cara suplicante que nenhuma mãe consegue resistir. Claire olhou para a filha, para o brilho esperançoso em seus olhos, e suspirou suavemente. Está bem, disse ela finalmente. Se realmente não for incômodo, nenhum incômodo, assegurou Rowan com um sorriso caloroso. Na sexta-feira seguinte, Claire apareceu no escritório de Rowan pela primeira vez desde que haviam se reconhecido. Ela havia arrumado o cabelo de forma mais caprichada, prendendo-o em um coque baixo e trocado o uniforme de trabalho por roupas simples, mas bem cuidadas. Uma blusa azul clara que destacava seus olhos. Entre, por favor, disse Rowan, abrindo a porta completamente para ela. Claire entrou hesitantemente, olhando ao redor do escritório familiar, mas agora vendo tudo sob uma nova perspectiva. Emily está atrasada? Perguntou ela, verificando o relógio discretamente. Não, na verdade combinamos que ela viria um pouco mais tarde hoje, explicou Rowan. Queria ter um momento para falar com você primeiro, se não se importa. Claire se enrijeceu ligeiramente. Rowan, começou ela, com um tom de aviso. Relaxe, disse ele rapidamente, sorrindo de forma tranquilizadora. É sobre as aulas, sobre Emily. Queria te mostrar o progresso incrível que ela fez. Ele foi até uma estante e tirou uma pasta organizadora de couro marrom, bem organizada. Guardo todos os exercícios que ela faz, os desenhos que me dá, todas as pequenas conquistas, explicou ele, abrindo a pasta com cuidado. Claire se aproximou curiosa e viu páginas e páginas de exercícios de escrita, palavras que Emily havia aprendido a ler, pequenos textos que ela havia copiado com dedicação, desenhos coloridos misturados com exercícios de leitura. Meu Deus, sussurrou Claire, pegando uma das folhas com cuidado. Ela aprendeu tudo isso em tão pouco tempo? E muito mais. Olha aqui, Rowan virou algumas páginas, mostrando um texto mais longo que Emily havia lido na semana anterior. Esta história completa ela leu sozinha, sem nenhuma ajuda. Claire pegou a folha com reverência, lendo o pequeno texto sobre uma menina e seu cachorro. Ela realmente consegue ler isso tudo sozinha? Sim, perfeitamente. E está cada dia melhor, mais confiante. Claire sentiu os olhos marejarem enquanto folheava mais páginas. Malcolm ficaria tão orgulhoso dela, murmurou ela, com a voz embargada. Ele está orgulhoso, disse Rowan suavemente. Tenho certeza absoluta disso. Naquele momento, Emily chegou, batendo animadamente na porta do escritório. Posso entrar? Perguntou ela, espiando pela fresta da porta. Claro, querida, disse Claire, enxugando rapidamente os olhos. Emily entrou correndo e parou quando viu a mãe e Rowan lado a lado, olhando seus trabalhos. Estão vendo meus exercícios? Perguntou ela, com curiosidade e orgulho. Estamos, confirmou Rowan. E sua mãe está muito impressionada com seu progresso. Estou mais que impressionada, disse Claire, ajoelhando-se na altura da filha. Estou incrivelmente orgulhosa de você, meu amor. Emily sorriu radiante. Hoje vamos ler juntos, os três? Perguntou ela, mal conseguindo conter a animação. Vamos sim, disse Rowan. Que tal nos sentarmos no sofá? Eles se acomodaram confortavelmente, com Emily estrategicamente no meio, entre Rowan e Claire. Rowan havia escolhido um livro especial para a ocasião, A Família dos Ursos, uma história tocante sobre amor e união familiar. Você quer começar lendo hoje, Emily? Perguntou Rowan. Quero sim, disse ela, pegando o livro com as duas mãos. Emily começou a ler a primeira página com uma voz clara e confiante, apenas hesitando brevemente em uma ou duas palavras mais complexas. Claire observava cada movimento da filha, cada palavra pronunciada, com uma mistura de orgulho maternal e emoção pura.
A família dos ursos vivia em uma casa aconchegante na floresta. Leu Emily claramente. Mãe, você ouviu? Consegui ler aconchegante sem ajuda. Ouvi sim, meu amor, disse Claire, alisando carinhosamente os cabelos loiros da filha. Você está lendo lindamente. Eles continuaram lendo, revezando páginas em um ritmo natural. Quando era a vez de Claire ler, Emily ficava encostada nela, acompanhando cada palavra. Quando era a vez de Rowan, ela prestava atenção total, aprendendo com a entonação dele. Esta parte é muito linda, comentou Emily, quando chegaram à página onde os ursinhos ajudavam uns aos outros. É exatamente como nós três agora, não é? Claire e Rowan trocaram um olhar significativo por cima da cabeça de Emily. Como assim, querida? Perguntou Claire suavemente. Bem, nós somos como uma família quando lemos juntos, explicou Emily com a simplicidade pura das crianças. Você, eu e o Rowan. Uma família especial de leitura. Claire sentiu o coração apertar. A inocência de Emily em chamar aquilo de família era ao mesmo tempo tocante e preocupante. Emily, começou ela cuidadosamente. Posso continuar lendo? Interrompeu Emily, ansiosa para chegar ao final da história. Quero ver como termina. Claro que pode, disse Rowan. Os próximos minutos passaram em uma atmosfera absolutamente calorosa. Claire gradualmente relaxou, vendo como Emily estava genuinamente feliz e como Rowan tratava sua filha com tanta paciência e afeto genuíno. Quando terminaram o livro, Emily fechou as páginas cuidadosamente e olhou para os dois adultos com um sorriso satisfeito. Obrigada por lerem comigo, disse ela sinceramente. Foi a melhor aula de todas até agora. Foi realmente especial, concordou Rowan. Claire se levantou relutantemente, verificando o relógio. Preciso voltar ao trabalho agora, disse ela com pesar. Mãe, você pode vir nas próximas aulas também? Pediu Emily esperançosamente. Veremos, querida. Depende do meu horário de trabalho. Depois que Claire saiu, Emily ficou mais quieta por alguns minutos, organizando os livros com cuidado. Rowan, disse ela pensativa. Sim, me diga. Obrigada por convidar a mãe para participar. Ela pareceu muito mais feliz hoje. Rowan sentiu uma onda de ternura pela sensibilidade da menina. Ela gosta muito de ver você lendo, Emily. Fica orgulhosa dos seus progressos. E eu gosto demais quando estamos todos juntos assim. Na semana seguinte, Claire conseguiu participar de mais 2 aulas. A princípio ainda estava um pouco tensa, mas gradualmente foi relaxando. Rowan notou como ela sorria espontaneamente quando Emily acertava uma palavra difícil, como seus olhos brilhavam de orgulho maternal. Emily, por sua vez, estava absolutamente radiante. Ter a mãe presente nas aulas havia acrescentado uma dimensão completamente nova ao aprendizado. Ela se esforçava ainda mais, queria mostrar para Claire tudo o que havia aprendido. Na quarta-feira daquela semana, Rowan trouxe um livro especial que havia escolhido cuidadosamente, pequeno e fino, com uma história simples mas completa. Era sobre uma menina corajosa que enfrentava desafios com determinação e superava suas dificuldades. Este livro é muito especial, Emily disse Rowan solenemente. Acho que você está pronta para um desafio maior hoje. Emily olhou para o livro, depois para Rowan e Claire. Que tipo de desafio? Perguntou ela, curiosa, mas apreensiva. Acho que você consegue ler este livro inteiro sozinha, hoje, disse Rowan, sem nenhuma ajuda de nós dois. Emily arregalou os olhos. Sozinha mesmo? O livro todo? Sozinha, confirmou Rowan com confiança. Você está pronta para isso? Emily respirou fundo e abriu o livro na primeira página. Era uma vez uma menina chamada Anna, que vivia em uma cidade pequena e sonhava em aprender muitas coisas novas, leu Emily, sua voz começando hesitante, mas ganhando confiança. Ela continuou, página após página, com Claire e Rowan observando em silêncio respeitoso. Às vezes Emily fazia uma pequena pausa para pensar em uma palavra mais difícil, mas em momento algum pediu ajuda. Estava determinada a provar para si mesma que conseguia. A história falava sobre Anna, que sonhava em aprender muitas coisas novas,
Enfrentava desafios, mas nunca desistia, e descobria que o conhecimento era o maior tesouro do mundo. Quando Emily chegou à última página, sua voz estava mais confiante que nunca. E Ana descobriu que, quando se tem coragem para aprender, todo sonho pode se tornar realidade. Fim. Emily fechou o livro muito devagar e olhou para Rowan e Claire. Seus olhos azuis brilhavam de orgulho e emoção. Eu li sozinha, disse ela, com um sorriso radiante. Ali um livro inteiro sozinha, do começo ao fim. Leu sim e magnificamente, disse Rowan, com a voz emocionada. Estou tão orgulhosa de você, meu amor, disse Claire, com lágrimas brilhando nos olhos. Emily segurou o livro contra o peito com carinho e olhou diretamente para Rowan. A promessa do pai foi cumprida, disse ela, com uma serenidade surpreendente para uma criança de 5 anos. E você se tornou o meu melhor amigo. As palavras simples e sinceras de Emily atingiram tanto Rowan quanto Claire como um raio. Rowan sentiu os olhos marejarem completamente e Claire levou a mão à boca, visivelmente emocionada. Emily, murmurou Rowan. É verdade, insistiu Emily com convicção. O pai prometeu que quando eu fizesse 5 anos, ele ia me ensinar a ler. E mesmo ele não estando mais aqui conosco, a promessa foi cumprida. Porque você me ensinou, Rowan. Ela se aproximou de Rowan e lhe deu um abraço apertado. E agora somos melhores amigos para sempre, não somos? Rowan abraçou Emily de volta, sentindo uma emoção avassaladora. Olhou por cima da cabeça dela para Claire, que estava chorando silenciosamente. Para sempre e sempre, prometeu ele. Claire se aproximou e abraçou os dois, formando um círculo perfeito de carinho. Obrigada, sussurrou ela no ouvido de Rowan. Obrigada por cumprir a promessa dele. Obrigada por dar isso para ela. Rowan fechou os olhos, sentindo o peso e o privilégio do que havia recebido. Havia ajudado uma criança a aprender a ler, mas também havia se tornado parte de algo muito maior. Havia se tornado uma presença importante na vida de Emily. Havia ajudado a curar uma ferida deixada pela perda do pai, e havia encontrado um propósito que não sabia que estava procurando. Quando se separaram do abraço, Emily olhou para os dois adultos com um sorriso sereno. Agora podemos ser uma família de verdade? Perguntou ela. Uma família que lê junto e se ama? Rowan e Claire se entreolharam, ambos com lágrimas nos olhos, ambos sabendo que aquela pergunta inocente havia tocado no coração de algo muito profundo e verdadeiro. Somos uma família do coração, disse Rowan suavemente. E essas são as famílias mais especiais de todas. Emily sorriu, completamente satisfeita com a resposta, e voltou a folhear seu livro, orgulhosa de sua conquista. Para ela, a promessa do pai havia sido cumprida perfeitamente. Para Rowan e Claire, uma nova história estava apenas começando. As semanas que se seguiram ao momento em que Emily declarou que a promessa do pai havia sido cumprida, trouxeram uma nova dinâmica para os três. As aulas de leitura continuavam, mas agora havia algo mais profundo, uma conexão genuína que ia além dos livros e das palavras. Rowan observava Claire durante essas sessões e via como ela florescia quando estava com Emily, como seus olhos brilhavam de orgulho maternal, como ela se permitia relaxar e ser apenas uma mãe orgulhosa. Mas também notava como ela se enrijecia quando chegava a hora de voltar ao trabalho, como a realidade pesava em seus ombros. Era uma quinta-feira de manhã quando Rowan tomou uma decisão que vinha amadurecendo em sua mente há semanas. Depois de uma aula particularmente boa, onde Emily havia lido 3 histórias curtas sem hesitação, ele pediu para falar com Claire em particular. Poderia ficar alguns minutos a mais hoje? Perguntou ele quando Emily estava organizando seus livros. Claire olhou para ele com cautela. Meu horário. Já conversei com o supervisor de limpeza. Disse que preciso discutir algo importante com você. Emily olhou curiosa entre os dois. Posso ficar também? Na verdade, querida, que tal se você descesse e esperasse no saguão? Sugeriu Rowan. Prometo que será só alguns minutos. Emily hesitou, mas assentiu. Está bem. Mas não demorem, porque quero contar para a mãe sobre o livro dos piratas que lemos hoje.
Quando Emily saiu, Rowan se virou para Claire, que estava visivelmente nervosa. Rowan, se é sobre as aulas, Não é sobre as aulas, interrompeu ele suavemente. Na verdade, é sobre uma oportunidade de trabalho. Claire piscou, confusa. Oportunidade de trabalho? Rowan respirou fundo. Havia ensaiado esse momento várias vezes, mas agora que estava aqui, as palavras pareciam inadequadas. Temos uma vaga no departamento administrativo, assistente de coordenação. É um cargo que envolve organização de documentos, agendamento, algumas tarefas básicas de escritório. Claire o encarou por um longo momento. Rowan, o que você está fazendo? Estou oferecendo um trabalho a uma pessoa qualificada. Qualificada? Claire riu sem humor. Sou faxineira. Não tenho experiência administrativa. Você estudou administração na faculdade, disse Rowan calmamente. Eu lembro. Claire ficou em silêncio, surpresa que ele lembrasse de detalhes de tanto tempo atrás. Isso foi há mais de 10 anos, Rowan. E nem terminei o curso. Mas você tem a base. E mais importante, você tem algo que não se ensina em faculdade alguma. O que seria? Dedicação, responsabilidade, integridade. Eu vejo como você trabalha, Claire. Chega cedo, sai tarde, faz tudo com perfeição. Qualquer empresa seria sortuda em ter você. Claire balançou a cabeça, desconfiada. Por que está fazendo isso? Por pena. Não, disse Rowan firmemente. Por mérito. E por que seria bom para a empresa ter alguém assim na equipe? E não tem nada a ver com Emily? Rowan hesitou. Era parcialmente verdade. Ver Emily feliz era importante para ele. Mas havia mais do que isso. Tem a ver com vocês duas, sim, mas não da forma que você está pensando. Não é caridade, Claire. É uma oportunidade genuína. Claire caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Qual seria o salário? Rowan mencionou um valor que fez Claire se virar bruscamente. Isso é quase 3 vezes o que ganho agora. É o salário padrão para a posição. E o horário? 8 às 5, de segunda a sexta. Alguns sábados ocasionais, mas com aviso prévio. Claire fechou os olhos. O que Rowan estava oferecendo era um sonho. Melhor salário, horários normais, a chance de usar sua educação, mais tempo com Emily. Por que eu deveria confiar em você? Perguntou ela baixinho. Porque você me conhece, respondeu Rowan. E porque sabe que eu jamais faria algo que pudesse machucar Emily. E se não der certo? E se eu não for boa o suficiente? Então conversaremos sobre isso, mas eu acredito que você será excelente. Claire ficou em silêncio por vários minutos. Rowan respeitou o silêncio, sabendo que ela estava pesando suas opções. Posso pensar sobre isso? Perguntou ela finalmente. Claro, mas não demore muito. A vaga precisa ser preenchida em 2 semanas. 1 semana, disse Claire. Te dou uma resposta em 1 semana. Naquela noite, Claire conversou com Emily sobre a possibilidade da mudança. Obviamente, não entrou em detalhes sobre sua história com Rowan, mas explicou que ele havia oferecido um trabalho diferente. Você ia trabalhar no mesmo prédio? Perguntou Emily, animada. Sim, mas em um andar diferente. Ia ter mais tempo comigo? Muito mais tempo. Emily pulou na cama. Então você tem que aceitar. Por favor, mãe. Claire sorriu tristemente. Para Emily, era simples assim. Mas para ela, a decisão envolvia orgulho, medo, esperança e uma complexa mistura de sentimentos sobre Rowan. Durante os dias seguintes, Claire pesou cuidadosamente sua decisão. Conversou com algumas colegas de trabalho, pesquisou sobre salários na área administrativa e, principalmente, observou como Emily reagia à possibilidade de mudança. A resposta veio na sexta-feira. Claire procurou Rowan no final do dia, quando Emily estava terminando sua aula de leitura. Aceito, disse ela simplesmente. Rowan sorriu. Tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Qual? Se em algum momento você sentir que isso não está funcionando, por qualquer motivo, me avisa. Sem drama, sem complicações, apenas honestidade. Combinado, disse Rowan, estendendo a mão. Claire apertou sua mão, selando o acordo. Quando começo? Segunda-feira que vem.
Te mostro o departamento na segunda de manhã. Emily, que havia escutado a última parte da conversa, praticamente explodiu de alegria. A mãe vai trabalhar aqui, vamos estar no mesmo prédio todos os dias. As primeiras semanas de Claire no novo trabalho foram surpreendentemente tranquilas. O departamento administrativo ficava no 15º andar, e sua supervisora, Mrs. Chen, era uma mulher eficiente e gentil que rapidamente percebeu o potencial de Claire. Você tem um talento natural para a organização, comentou Mrs. Chen no final da primeira semana, e aprende muito rápido. Claire estava florescendo no novo ambiente. Usar sua mente de forma mais complexa, interagir com colegas, sentir-se produtiva de uma maneira diferente, tudo isso estava fazendo bem para sua autoestima. O melhor de tudo era o tempo extra com Emily. Agora, elas podiam tomar café da manhã juntas, sem pressa, e Claire chegava em casa a tempo de ajudar com o dever de casa e ler histórias antes de dormir. A mãe parece mais feliz, comentou Emily durante uma de suas aulas com Rowan. Ela canta de novo quando está cozinhando. Rowan sorriu. Ele também havia notado a mudança em Claire. Ela parecia mais leve, mais confiante. Quando se encontravam nos corredores ou no elevador, ela o cumprimentava naturalmente, sem a tensão dos primeiros dias. 3 semanas depois de Claire começar no novo trabalho, Rowan teve uma ideia. Era uma sexta-feira, e Emily havia acabado de dominar a leitura de um livro particularmente difícil sobre geografia. Emily disse ele: "Que tal se comemorássemos seu progresso? Talvez um almoço especial." "Que tipo de almoço especial?" "Bem, há uma lanchonete muito boa no 2º andar do prédio. Podíamos convidar sua mãe para almoçar conosco." Os olhos de Emily se iluminaram. "Sério? Todos os 3 juntos? Se ela quiser, claro. Ela vai querer. Posso perguntar para ela agora?" Rowan riu da animação dela. "Pode perguntar." Emily correu para o telefone do escritório e ligou para o 15º andar. "Mãe? É Emily. Posso almoçar com você e o Rowan hoje?" "Na lanchonete do 2º andar? Por favor?" Houve uma pausa, e Rowan viu o rostinho de Emily se iluminar. "Ela disse que sim", exclamou ela. "Disse que pode encontrar a gente lá ao meio-dia." A lanchonete do 2º andar era um lugar aconchegante, com mesas pequenas e um menu simples, mas saboroso. Rowan chegou primeiro. Escolheu uma mesa próxima à janela e esperou. Emily apareceu correndo alguns minutos depois, carregando uma sacola pequena. "O que é isso?" perguntou Rowan, apontando para a sacola. "Uma surpresa", disse Emily, misteriosa, "para depois do almoço." Claire chegou pontualmente ao meio-dia. Ela usava um vestido simples azul marinho que Rowan lembrava de quando namoravam. Ela sempre ficava linda de azul. "Desculpe a demora", disse ela, sentando-se. "Estava terminando um relatório." "Como está sendo o trabalho?" perguntou Rowan. "Melhor do que eu esperava", admitiu Claire. "Mrs. Chen é ótima. E o trabalho é interessante. Sinto que estou usando minha cabeça de novo." Eles pediram sanduíches e sucos, e a conversa fluiu naturalmente. Emily contava sobre seus progressos na leitura. Claire falava sobre suas tarefas no novo trabalho, e Rowan compartilhava histórias engraçadas do escritório. Era uma cena simples, uma família almoçando juntos, mas para os 3 representava algo muito maior. Representava estabilidade, esperança, a possibilidade de um futuro diferente. Depois do almoço, Emily tirou algo da sacola com cuidado. "Agora posso mostrar minha surpresa?" perguntou ela. "Claro", disse Rowan. Emily tirou um papel dobrado da sacola. Quando o abriu, revelou ser um texto que ela havia escrito à mão, com letra caprichada. "Escrevi uma história", anunciou ela orgulhosamente, "e quero ler para vocês." Claire e Rowan se entreolharam, surpresos e emocionados. "Você escreveu uma história sozinha?" perguntou Claire. "Sozinha não", corrigiu Emily. "O Rowan me ajudou a escolher algumas palavras difíceis, mas a história é minha." Ela clareou a garganta e começou a ler. Era uma vez uma menina que perdeu seu pai. Ela ficou muito triste e sua mãe também. Mas então a menina conheceu um amigo que gostava de livros. O amigo ensinou ela a ler, e a mãe ficou feliz de novo. E agora,
Eles são como uma família de verdade, porque famílias não são só de sangue, são de amor também. E eles viveram felizes, lendo muitas histórias juntos. Fim. O silêncio que se seguiu foi cheio de emoção. Claire tinha lágrimas nos olhos, e Rowan estava claramente tocado. Emily, começou Claire. Gostaram? Perguntou Emily, ansiosa. Foi a história mais linda que já ouvi, disse Rowan, com a voz embargada. É sobre nós, não é? Perguntou Claire suavemente. É, confirmou Emily, porque agora somos uma família de verdade, mesmo que seja diferente de outras famílias. Claire estendeu a mão e tocou a de Rowan sobre a mesa. Foi um gesto simples, mas cheio de significado. Obrigada, disse ela baixinho. Por tudo, pelo trabalho, pelas aulas, por nos dar uma chance de recomeçar. Obrigado a vocês, respondeu Rowan, por me ensinarem o que realmente importa. Emily olhou para os dois adultos, depois para sua história e sorriu. Posso escrever mais histórias? Quantas quiser, disse Rowan. Vamos ler todas elas. Enquanto saíam da lanchonete juntos, Rowan sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança real. Não apenas para ele, mas para os três. Eles haviam encontrado uma forma de ser família que funcionava para todos. Claire caminhava ao lado dele, mais relaxada do que havia estado em meses. Emily saltitava entre eles, tagarelando sobre a próxima história que queria escrever. Vai ser sobre uma menina que vira astronauta, dizia ela, e vai conhecer aliens que também gostam de ler. Rowan riu, imaginando as aventuras literárias que Emily ainda inventaria. Quando chegaram ao elevador, Claire se virou para ele. Rowan, sim, obrigada por acreditar em nós, em mim. Obrigado por me deixar fazer parte da família de vocês. As portas do elevador se abriram e os três entraram juntos. Enquanto subiam, Rowan olhou para o reflexo deles no espelho do elevador. Uma mulher forte e determinada, uma menina brilhante e corajosa, e ele próprio, finalmente entendendo o que significava ter um propósito real. Quando as portas se abriram no 15º andar para Claire, ela se virou antes de sair. Jantar no domingo? Perguntou ela. Na nossa casa. Nada chique. Apenas família. Adoraria, respondeu Rowan. Emily bateu palmas. Posso fazer um bolo? Exclamou ela. Desde que a cozinha sobreviva, brincou Claire. Enquanto as portas se fechavam e Rowan continuava subindo para seu andar, ele sorriu. Domingo, jantar em família. Um bolo feito por Emily. Era engraçado como a vida podia mudar. Meses atrás, ele era apenas um empresário bem-sucedido, focado apenas no trabalho. Agora, era parte de algo muito mais importante. Era parte de uma família que havia se formado não pelo sangue, mas pelo amor, pela dedicação e pela promessa cumprida a um pai que havia partido muito cedo. E pela primeira vez em sua vida adulta, Rowan sabia exatamente onde pertencia. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Muito obrigado pelo apoio de sempre.